Alô, bem-vinda, seja bem-vinda, bem-vindo. Quem estiver aí desse lado, sejam bem-vindos. Este é um curso, um mini curso de tarot que eu estou a disponibilizar gratuitamente para que vocês possam aprender um bocadinho sobre tarot. E então nós vamos hoje falar dos 22 arcanos maiores de uma forma prática, rápida e que poderá fazer com que vocês consigam decorar algumas coisas ligadas aos arcanos maiores, mas também vamos tratar dos arcanos menores, que eu tenho já ali à minha frente, e vamos fazê-lo da seguinte forma. Nós vamos começar por falar assim de uma forma introdutória sobre o tarot. Vamos falar sobre o início do tarot e aquela que é uma das versões da história de como surgiu o tarot, porque existem muitas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que o tarot surge em várias épocas e é algo que na nossa história vem desaparecendo, reaparecendo, desaparecendo, reaparecendo. E então, aquilo que vou dar é uma introdução muito breve, de forma a que nós consigamos imediatamente a seguir pôr a mão na massa. Portanto, fica aí comigo, sejam mesmo bem-vindos, desfrutem deste espaço, desfrutem de poder observar o vosso baralho enquanto me escutam, enquanto veem este vídeo e enquanto também vão vendo o PowerPoint, a apresentação que é aqui disponibilizado. Vão buscar o vosso cafezinho, o vosso chá, aquilo que vocês quiserem, que nós vamos desde já passar a fazer uma pequena introdução ao tarot. Então, aquilo que eu vou fazer é, eu vou puxar de um PDF, de uma apresentação, que é uma apresentação que ficará para um curso também mais extenso, mas que por enquanto eu vou usar para nós termos aqui um guia rápido e simples para podermos estar familiarizadas com o tarot. Este foi um PDF que eu utilizei num workshop e é esse que vamos usar. Portanto, como é que eu vou fazer aqui? Vou compartilhar este slide. Muito bem. Então, vamos passar desde já a falar aqui nesta parte introdutória, que é, nós no tarot temos 78 cartas. 56 dessas cartas são correspondentes àquilo que seria um baralho normal de jogo. Então temos 56 arcanos menores, que é o nome que se atribui a essas cartas, e temos 22 arcanos maiores, que vamos passar já a descobrir. Dentro destes arcanos maiores, perdão, temos uma energia, temos uma história, temos uma jornada que se inicia na carta do louco e que termina na última carta, que é a carta do mundo, que é a carta 21. Então, aqui nós conseguimos perceber que há uma jornada, desde logo conseguimos perceber que o tarot é realmente sobre nós visualizarmos aquela que é a jornada da humanidade. Portanto, o que é que o tarot nos vai trazer acima de tudo? Vai-nos trazer a consciencialização de que nós somos humanos e que estamos nesta experiência para aprender tanta coisa e para integrar coisas tão diferentes. Então, a partir deste princípio, deixa de existir uma frequente polarização das coisas. Então, nós passamos a olhar para o tarot de uma forma mais integrativa e que leva necessariamente a um sítio de maior abertura para o nosso próprio autoconhecimento. E este é o grande objetivo do tarot. Na minha leitura, sempre que eu faço uma leitura, eu gosto de explicar à pessoa que, olha, mais do que esta ser uma leitura de previsão, esta é uma leitura com as mensagens certas para ti. E tudo aquilo que não fizer sentido ou que possa não fazer sentido, vamos deixar ir. Está tudo ok na mesma. Pode não fazer sentido agora, pode um dia mais tarde, pode nunca fazer sentido. Mas o principal é que a pessoa se possa apoderar de uma coisa muito bonita chamada livre-arbítrio.
e que, apesar de ser um nome muito pomposo e bonito, a realidade é que o livre-arbítrio é aquilo que faz com que nós consigamos ter um mergulho realmente aprofundado, verdadeiramente aprofundado, através do tarô ou até da astrologia, porque estas ferramentas servem para que nós possamos mergulhar em nós mesmas, para que nós nos possamos aprofundar. Então, elas não são um fim, elas não existem com a finalidade de nós obtermos a resposta de futuro definitiva. Elas existem para que nós possamos ter uma ferramenta que nos ajuda, que nos guia, mas que é um meio para um fim. E o fim somos nós que escolhemos. Então, a partir desse ponto de vista, é assim que eu gosto de introduzir este workshop e sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, já disse isto 1000 vezes, mas vamos então adiante. Temos então, dentro dos arcanos menores, 4 naipes. Então a gente já sabe quais é que são, à partida, esses 4 naipes, né? Quem nunca jogou a um jogo qualquer de cartas. Temos o naipe de paus, isto não é por ordem necessariamente, enfim, não existe, não tem que existir uma ordem, mas eu coloquei paus, ouros, copas e espadas. E nós já vamos ver um bocadinho melhor, mas eu gostava que vocês pudessem perceber um pouco o seguinte: é muito importante nós conseguirmos definir desde já, até de uma forma rápida e mental, 4 coisas importantes, que são os 4 elementos presentes no tarô, quer nos arcanos maiores, quer nos arcanos menores. Nos menores, vai ser super útil também para nós conseguirmos relembrar de uma forma rápida, intuitiva e tudo mais, que este é um naipe, podem apontar se quiserem, este é um naipe de fogo. Este paus tem a ver com fogo. Há uma forma super fácil de fixar isto, que é como é que surgiu o fogo. Um pauzinho, no outro pauzinho, e houve uma fricção que deu lugar àquilo que é o fogo. Pode não ter sido exatamente esta a primeira forma ou a forma como o homem o descobriu, a humanidade o descobriu, mas podemos pensar nesta imagem que nos ajuda a lembrar, pois é, paus tem a ver com fogo porque esta fricção vai gerar faísca, logo vai gerar fogo, ok? Depois temos o naipe de ouros que está relacionado à terra. Basta pensarmos que o dinheiro é algo material, então o naipe de terra, o naipe que é associado à terra, tem que ser ouros, porque ouros está relacionado sim a dinheiro e a mais coisas materiais, como já vamos perceber mais à frente. Depois temos o naipe de copas, que é o naipe associado à água. Porquê? Como é que nós fixamos isto rapidamente? Copas, copo, copo, para dentro do copo vai o quê? Algo líquido. Então, é o naipe da água, é o naipe da fluidez, é o naipe das emoções. E depois temos espadas, que é o naipe da cabeça. Como é que eu costumava, nos meus cursos de tarô, incentivar as minhas alunas a fixar que espadas era o naipe do ar? Imaginem um duelo entre duas pessoas que estão a praticar esgrima. As espadas têm de penetrar o ar de alguma maneira. As espadas têm de penetrar o ar, elas vão circular e é preciso que exista ar. Mas neste processo todo da esgrima existe uma vertente mental super forte, é um jogo. Então, espadas, lembrem-se do jogo e da esgrima e da destreza mental que os jogadores têm de ter para estar naquele duelo. Então, espadas, esgrima, mental, elemento, ar, perfurar, penetrar o ar. E depois, antes de irmos aos restantes arcanos, porque na verdade só estamos a ver ainda os elementos, vamos então passar finalmente aqui ao nosso louco e vamos passá-lo desta forma, compartilhando novamente este PDF. Ok.
O louco, a nossa primeira carta. O louco é realmente a carta que marca o começo da jornada do tarot. Em vez de eu estar a ler tudo isto, eu vou-vos dar uma fórmula rápida. Nós vamos olhar para a imagem, ok? Vamos olhar aqui para o louco e perceber o quê? Perceber a sua energia. Qual é a energia? É uma energia aberta, é uma energia de alguém que vai para o novo, é alguém que inicia uma jornada, é alguém que decide arriscar, que é uma palavra-chave que vocês podem fixar rapidamente sobre o louco, e é alguém que só vai, bora, bora, não vou pensar muito, tá? Porquê? Porque ele é ou pode ser um bocadinho inconsequente, porque uma vez que tem uma energia tão grande de ativação total do seu ser numa de inconsequência, tal como uma criança não tem consciência ainda, então ele ainda está num momento da sua jornada bastante inconsciente, mas ele vai, ele arrisca, e então temos alguns elementos aqui que nos mostram isso. O louco tem atrás de si o sol. O sol é uma energia muito forte no tarot e presente de várias formas. Desde aqui nós conseguimos ver que este sol está a dar uma tónica amarelada, está a dar aqui uma tónica luminosa a esta carta e nós vamos perceber ao longo do tarot que todas as cartas, tipo todas as cartas não, perdão, Todas todos os fundos que existem no tarô, eles têm uma cor e, portanto, esta cor, no caso, a cor amarelo, é uma cor que faz com que nós consigamos associar ao sol. Então, desde já, fica já a dica de que quando nós olhamos para uma carta que tem um fundo amarelo, a partir da sua energia é mais vibrante, mais luminosa, mais cheia de potencial e cheia de luz, tá? Então, o louco ele tem o sol aqui. E isto é muito importante porque é como se ele tivesse as costas quentes. Reparem que ele está de costas para o sol e está à beira daquilo que parece ser um precipício. Nós não sabemos onde é que vai dar este precipício, mas nós sabemos que ele representa a coragem de dar o primeiro passo em direção àquilo que não se sabe, ao desconhecido. Então a figura do louco está sempre em movimento e ele leva uma pequena mochila que simboliza tudo aquilo que ele precisa. Ele tem ali tudo o que ele precisa para a sua viagem. A presença deste cãozinho é muito importante porque este cãozinho vai nos trazer aqui a ideia de que este louco não precisa de racionalizar muita coisa, porque ele tem aqui presente o quê? Um certo instinto animal que o protege de alguma maneira também. Então a carta do louco é isto. O zero na carta do louco também é muito importante porque é representativo de uma energia que nos coloca a possibilidade do todo. É o nada que leva ao todo. Então este é o louco. E temos a seguir o mago. O mago é o que inicia, é a carta número 1, é uma energia de manifestação, é uma energia que mostra uma certa conexão ao divino, ok? Ao universo, ao divino, e que faz a ligação, a ponte entre o que é terreno e o que é da terra e o que é do céu. Temos até uma frase muito conhecida chamada As above, so below, assim na terra como no céu. Então, esta ligação, esta frase, inclusive, esta noção que é até tão conhecida em vários livros, não só na Bíblia, mas noutras vertentes religiosas, esta consciência já é algo que existe aqui e que é muito presente. Então, todo este conhecimento, não acabámos por não falar inicialmente, mas muito brevemente, todo este conhecimento pode vir também, e é estudado, que ele possa vir também da Cabala, por exemplo, pode vir também do Egito, e vem do Egito também, mas mais à frente, por volta de 440, do ano 440 depois de Cristo, em Itália, foi quando determinadas dinastias começaram a pegar novamente no tarot e começa a surgir um interesse novamente por parte de algumas cortes, inclusive, que
requerem, que pedem um auxílio, uma previsão a várias pessoas que já eram consideradas místicas, muitas delas mulheres. Começa mais ou menos aqui. Então o mago, ele tem toda esta simbologia e ele ainda tem o quê? Ele tem aquilo que estava na mochilinha do louco em cima da mesa. O que é que isto representa? Ele vai representar que nós, colocando aquilo que estava na nossa pequena mochila, colocando em cima da mesa, temos tudo para avançar, temos tudo para todas as ferramentas em cima da mesa para iniciar a nossa jornada. Portanto, esta é a história do mago. E a seguir, passamos à papisa, que é a primeira mulher que aparece no tarô, nos arcanos maiores. A papisa é uma mulher que tem simbologias extremamente ligadas a Isis, extremamente ligadas a uma papisa que é mística, que é uma mulher oráculo, que é uma mulher que precisa de se adentrar, de ir para dentro e de confiar em si para conseguir visualizar e definir o restante caminho. A papisa convida-nos a que nós consigamos confiar na nossa intuição. Ela é até representada aqui atrás por um dos frutos mais conectados ao feminino, que é a romã, e ela segura um livro que é a Torá. E que, se vocês depois quiserem adentrar neste conhecimento assim mais cabalístico, é muito interessante porque vamos perceber ainda mais sobre os mistérios ocultos da papisa. Ela ensina-nos, como aqui diz, a observar, a olhar além do óbvio e atender, desculpem, e a entender as profundezas da nossa existência. Portanto, é uma carta que fala de intuição e que diz: procura um bocadinho melhor, vê um bocadinho melhor, não tenhas medo de ir para dentro para encontrar as tuas próprias respostas. E depois temos a maravilhosa Imperatriz, que é a carta número 3 e que fala de abundância, de maternidade, fala de criar, parir, dar à luz, mas este dar à luz também é simbólico, não significa que a cada leitura de tarô, por exemplo, se tu estiveres a fazer uma leitura de tarô a ti própria, tens uma imperatriz que te aparece no jogo conforme a sua posição, não significa, obviamente, que será que poderei estar grávida? Não é, tem nada a ver, ok? Não tem que ser nada disso. Se esse for um desejo teu e se for algo que já pertence ao teu universo, aí poderás debruçar-te sobre o que é que isto está a trazer ou a dizer. Mas a Imperatriz é o potencial criativo no seu melhor estado, num estado que já é vivido, que já é vivenciado, que já é presenciado e que já é nutrido, já há uma simbiose entre o que está fora de nós e o que está dentro de nós. Então já não estamos na papisa e já estamos na materialização dos nossos desejos e do nosso feminino, quer independentemente de género, estamos a falar de energia feminina. Então, esta imperatriz, ela até tem ali a marca de Vênus, que é super importante para conseguirmos fixar que ela nos traz uma energia feminina forte ao de cima. Então ela fala em crescimento, renovação, conexão à natureza, conexão às energias criativas. É uma carta de compaixão e generosidade, representa Gaia, a Mãe Terra, e oferece suporte à nossa pessoa. Depois temos o Imperador, que é quase uma energia muito semelhante à da Imperatriz, só que no masculino e na energia masculina. O Imperador é um grande, grande símbolo de autoridade, de estrutura. Pensemos que o número 4 aqui espelha um trono e este trono é forte, é um trono forte que tem até a cabeça de 4 carneiros e esta carta é uma carta associada ao signo de Carneiro. Algumas cartas vão ser mais associadas a signos, enquanto outras vão ser mais associadas a planetas, ok? Então, a partir deste pressuposto,
Continuamos por aqui fora. E o que é que nós conseguimos entender sobre o imperador? Ele representa realmente o poder masculino e a ordem. Ele fala-nos de uma energia que vai à luta se necessário, mas que, bem vivido, ele consegue encontrar uma certa estabilidade, quietude e calma. Mas realmente a sua base é a estrutura. Então ele é um líder nato que nos guia através do exemplo e da firmeza. Ele desafia-nos então a assumir a responsabilidade das nossas ações e a liderança na nossa vida. Ele pergunta-nos onde é que nós estamos ou não estamos a ser líderes na nossa vida e como é que nós estamos a honrar essa capacidade de liderança e até de pôr e impor limites. Depois temos a seguinte carta que é o Hierofante ou o Papa e que fala de tradição, educação, crenças, estudo. Então é uma carta que pode trazer vários significados, mas que nos traz uma base de também estabilidade ao nível daquilo que possa ser um certo entendimento e a estrutura desse entendimento ou desse conhecimento. Então o Papa traz-nos esta coisa do bora lá em busca de conhecimento e sabedoria. Através do quê? De instituições, de coisas com uma certa tradição. Pode ser representativo de um professor, de um mentor, de alguém que nos guia até de uma forma às vezes espiritual. Portanto, ele ajuda-nos a encontrar o nosso caminho dentro das convenções sociais e espirituais. Muitas vezes é uma carta que sai quando nós decidimos iniciar um novo estudo. É incrível porque ela sai sempre. Ou quando nós andamos a contemplar voltar a estudar ou tirar algum curso mais específico, no qual nós aprofundamos. Dá os 2. No qual nós possamos aprofundar, porque ele fala de um conhecimento que é adentrado, que é profundo, que é à séria e que tem a tal base de tradição, ou seja, estrutura também ali embutida. Depois passamos aos enamorados, que são a carta número 6, e os enamorados ou amantes simbolizam a união. É uma carta em que muitas pessoas perguntam imediatamente: será que os enamorados têm realmente a ver com um amor? Será que falam só de amor? Claro que sim, mas também falam de uma coisa, perdão, muito importante que é dualidade. A energia masculina, a energia feminina, a dualidade que possa existir nesta dinâmica e a integração da mesma. Então há dualidade e ao mesmo tempo não há. Porquê? Porque há união. Então, se há união, não há polaridade, não há. Percebem? Então, isto é complexo, mas pode ser representativo de duas coisas que se encontram e que se tornam uma só. Através de quem? Temos aqui este anjo que está, de alguma forma, também a ser representativo de uma bênção ligada a esta união. Então, o que é que ele fala de uma forma um bocadinho mais prática? Simboliza a união, como já vimos, escolhas morais. É uma carta que aparece várias vezes quando nós temos de tomar uma decisão. É uma energia de Gêmeos, portanto, Gêmeos, que é um signo que honra o espectro gigante, um espectro entre duas coisas. Então, esta carta tem a mesma energia. Depois ajuda-nos a entender e a harmonizar, como já vimos, polos opostos dentro de nós, como mente e coração, espiritual e material. Portanto, num curso de tarot, esta carta desafia os alunos a fazerem escolhas alinhadas com os seus valores mais profundos. Também representa relacionamentos significativos e a importância da comunicação e do compromisso em parcerias. Temos a seguir o carro, que é a carta número 7. O carro fala de conquista, fala de mudança, fala de superação de obstáculos e fala de alguém que conduz esse carro. Normalmente esse alguém somos nós. Então nós, quando esta carta surge, podemos consciencializar-nos de que nós estamos a conduzir o carro da nossa vida. Nós somos a pessoa que está no controle. Quem manda, quem controla, quem direciona, quem escolhe. Fala de uma certa responsabilidade também.
E esta questão da superação de obstáculos tem a ver com o seu movimento. Se nós repararmos na carta, temos um carro que deixa para trás aquilo que parece ser uma vila, uma cidade, uma terra. Então ele vai em direção a um outro sítio. E também é uma carta que nos fala sobre determinação e liderança, mas que nos ensina a direcionar a nossa vida e a tomar as rédeas dessa mesma vida, com uma certa motivação e coragem para levar as coisas para a frente. Portanto, é uma carta que fala deste movimento de nós irmos, de nós aceitarmos a mudança e de nos dirigirmos em direção à mesma. Depois temos a carta da força, que é a carta número 8. Em alguns baralhos é uma carta que não necessariamente é o número 8. Portanto, a justiça e a força são cartas, desculpem, que às vezes trocam de sítio. Neste baralho, que é o Rider-Waite, que é o baralho que nós estamos a ver aqui hoje, é uma carta que fala sobre coragem, é a número 8, não é? Se nós repararmos, é também uma carta que, à semelhança do mago, tem aqui esta conexão ao divino. O que é também simbólico, não é? Porque nós, no fundo, estamos a ver do 1 ao 8. E entre 1 e 8 há 7 etapas, há 7. O 7 sempre foi um número super importante e simbólico. Então, o que é que acontece? Voltamos a ter aquilo que está presente na primeira carta. A força simboliza coragem, persuasão e influência sobre o mundo físico. Esta força realmente é uma carta que fala de força, mas não é uma força física, é uma força interna, é uma força espiritual que vem de dentro e que é expressa e que pode existir e ser manifestada através de compaixão e resiliência. Ela encoraja-nos a enfrentar os nossos medos e a superar obstáculos com graça e determinação. Esta é a carta da força, que é maravilhosa. Nós temos uma mulher que está a controlar, há quem diga que a abrir, há quem diga que a fechar. Ela está, parece que a domar a força do leão. E este leão está ali a ser muito representativo também, tal como todos os animais que aparecem no tarot, a ser representativo da nossa força instintiva. Então a força está na mulher, mas está também no leão. Então quem é que nós somos? Em que momentos da nossa vida é que nós precisamos de ser a mulher, ou seja, a mulher adulta, a mulher que está ali, ou o homem, ou a pessoa que está a tomar conta e a dominar um certo instinto, até um pouco animalesco, que mora dentro de nós. Então nós somos tudo o que está ali. Nós, noutros momentos da vida, vamos ser o leão, que está do tipo, não, mas este meu instinto é muito forte e precisa de ser vivido. Então é isto que nós temos. A seguir temos então o ermita, que é a carta número 9, e o ermita representa um momento de maior introspeção, sabedoria e orientação interior. Só que esta sabedoria do ermita não vem de uma forma fácil, digamos assim. Vem de uma forma que faz com que nós tenhamos necessariamente de observar o que é que está dentro de nós e até, quem sabe, às vezes façamos uma pequena pausa. Porquê? Porque ao fazermos esta pausa, é mais uma vez uma carta que também nos convida a olhar para dentro. O ermita parece um velho, sábio, tem todas as características de Saturno até. Que é um planeta que fala disso, se vocês depois quiserem aprofundar na parte da astrologia. Mas este ermita, ele convida-nos a olhar para a nossa luz interior. Então ele parece que está aqui num movimento muito lento, muito difícil, muito complicado, mas ele carrega na sua mão a luz, que no fundo é uma luz que também está dentro de nós. Então esta luz é aquilo que leva o ermita a iluminar o caminho. Ok? Então,
O que é que acontece? É uma carta que nos encoraja a fazer um certo retiro, a estar connosco próprias, a estar connosco próprios. É um lembrete da importância de ouvir a nossa voz interior e buscar conhecimento e compreensão através desta introspeção. Depois temos a Roda da Fortuna, que é uma carta que fala de ciclos, mudança, destino. É uma carta que é regida pelo planeta Júpiter, que é o planeta que fala de expansão. Então, quando esta carta surge, pode ser extremamente representativa de um momento em que nós precisamos de honrar essa expansão. E essa expansão acontece através do quê? Através de nós estarmos abertos às oportunidades. Então é uma carta que pode sim trazer oportunidades, pode sim trazer novos ciclos. Ela é cíclica, é uma roda, é cíclica. E então ela fala sobre isto: ciclos, mudança, destino. Ela gira com figuras que sobem e descem as flutuações da vida. E ela relembra-nos que a mudança é a única constante no fundo da vida. Portanto, quando aparece a roda da fortuna, por norma, numa leitura, é sempre um momento de ok, algo novo, bom, diferente, mudanças, coisas, mas expansão, muita expansão a vir. Então é um feeling muito reconfortante. E depois temos a carta da justiça, que é então a carta número 11, e que fala do quê? Do equilíbrio. Pede um equilíbrio, fala sobre verdade, fala sobre equidade e fala sim sobre lei. Então temos esta figura da justiça que na sua mão direita segura na espada. Lembram-se do que é espadas? Ou que é que estamos a associar o naipe de espadas à cabeça, à mente? E tem uma balança na mão esquerda. O lado esquerdo, tudo o que é para a esquerda, até no tarot, vai ser representativo das nossas emoções e do nosso lado emocional. Tudo o que é direita vai ser representativo do nosso lado racional. Então, aqui na justiça não é diferente. Temos uma carta que nos fala desta necessidade de encontrar imparcialidade nas nossas decisões. Ela lembra-nos da importância da honestidade e da integridade nas nossas vidas. Encoraja-nos a tomar decisões que sejam justas e que nos honrem a nós também. Não é só sobre ser justo para o outro, é sim ser justo honrando-me. É uma carta de energia libriana, portanto, uma energia de balança. Tem tudo a ver. Depois temos o pendurado, que é a carta número 12, e que é uma carta muito, 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 muito polémica, admirada. Algumas pessoas têm uma sensação de uma transmissão de algo que não é muito bom, muito prazeroso, mas reparem numa coisa que eu gosto de focar nesta carta. Se nós olharmos para esta figura, ele parece estar numa espécie de transe e não parece estar assim tão desconfortável. Aliás, ele tem à sua volta uma certa aura de luz. E o que é que ele faz com as suas pernas ao contrário? Ele tem a representação de um número, que é o 4. Ele está a fazer um 4 com as pernas. Então o 4 é o quê? É equilíbrio, mas ele está ao contrário. Então, será que necessariamente isto significa que está tudo ao contrário e não há nenhuma estabilidade? Ou será que há alguma mensagem aqui mais profunda com isto? Então, o que é que acontece? Ele tem a tal aura de tranquilidade, apesar da sua posição invertida. No entanto, pode ser representativo de sacrifício voluntário e mudanças de perspectiva. É uma carta que nos desafia a observar as situações de uma nova maneira e a entender que às vezes precisamos de pôr os nossos interesses em espera para aprender ou criar algo novo. Muitas vezes é uma carta que sai quando nós precisamos de ter a capacidade de olhar para algo e ver algo diferente, ver algo novo. Às vezes nós não conseguimos ver porque nós só estamos a ver naquela direção e nós não estamos a ver de uma outra perspectiva. Então, a partir do momento em que conseguimos colocar-nos num sítio em que vemos algo de uma outra perspectiva, podem haver grandes mudanças. A carta da morte. Polémica, sem dúvida, é uma carta que fala no quê?
transformação, mudança, é uma carta de energia escorpiónica e, portanto, é uma das mais mal entendidas no tarot. É logo aquela coisa, o estigma de meu Deus, a morte, ou como na carta da torre que vamos ver mais à frente, meu Deus, a torre, e agora? Ok? Então, perdão, ela fala de renovação. E é muito significativo o facto da morte ser uma carta que está a meio do baralho. É associada à transformação, renovação, mais do que a um fim literal. Pode ser representativa de um fim literal, pode, não necessariamente de um fim de vida. Muita atenção. Aliás, o meu conselho, pessoalmente, não tentem perceber a um nível aprofundado a parte de vida ou morte ou algo que seja extremamente. Enfim, vamos estar a lidar com energias e com coisas que não são, se calhar, tão benéficas ou que possamos não ter o conhecimento suficiente para poder lidar com isso. Então, eu sugiro sempre que nós consigamos usar o tarot de uma forma inteligente. O que é que isto significa? Usá-lo de forma inteligente é usá-lo com questões ou através de questões que não sejam de resposta fechada. O que é resposta fechada? Sim ou não. Resposta aberta é algo que permite um maior desenvolvimento, seja qual for o tema. Então eu peço que eticamente possam ter a noção de que, ok, bora explorar, bora deixar ver que pensamentos é que vêm, que coisas é que vêm, porque nós estamos tão habituados, eu vou falar disto, realmente é engraçado estar a falar disto, precisamente na carta da morte, porque o tarot é uma ferramenta que nos ajuda a mudar de perspectiva de uma forma muito bonita. Mas isso também é um caminho. Toda a gente que começou a estudar tarot teve o seu caminho com o tarot. Todo esse caminho poderá ter sido diferente de pessoa para pessoa, mas toda e qualquer pessoa que nutriu algum tipo de interesse pelo tarot também viu a evolução que isso teve em si. Então, aquilo que eu te quero transmitir é: eu gostaria que alguém me tivesse transmitido ao longo do meu caminho: olha, sabes que o tarot pode ser ainda mais profundo e mais interessante e mais explorado do que só explorado à superfície, numa de nós obtermos as tais respostas fechadas de sim ou não. Então o que é que acontece? Eu tento sempre ressaltar a importância de nós ouvirmos os nossos pensamentos, que às vezes não são pensamentos, às vezes é a nossa intuição, às vezes é a mulher oráculo a falar connosco, às vezes é a nossa papisa interna, porque ela sabe coisas. E o tarot é uma ferramenta milenar que está no nosso inconsciente coletivo, está presente nesse inconsciente coletivo há tanto tempo. Portanto, quando nós pegamos no nosso tarô, nós não estamos só a pegar num conjunto de cartinhas, nós estamos a pegar numa simbologia que é muito rica em algo que pertence ao domínio do oculto, daquilo que não é visível, daquilo que transcende até a nossa compreensão enquanto seres humanos. Então, a partir daí, este é o convite que eu faço. Tentem levar a coisa para um lugar de vou sentir, sem necessariamente ter todas as respostas do mundo agora. Então, depois desta pausa, só para finalizar, a carta da morte muitas vezes ensina-nos a soltar o passado para dar lugar ao novo. Desafia-nos a que a gente se desapegue de situações ou crenças obsoletas e possamos abrir espaço para novas experiências e oportunidades. Na própria carta, nós podemos ver que a morte atinge toda a gente, passa por toda a gente. Há uma pessoa que pede clemência, que é um bispo. Ali temos o sol, como se fosse uma espécie de pôr do sol a acontecer. Temos uma pessoa que parece ter sido um rei com a sua coroa já tombada. Temos uma mulher que nem quer encarar a morte e a única pessoa de todas as pessoas, todos os elementos nesta carta que olha de frente para a morte é a única criança que ali está. Porquê?
porque tal como a cor do cavalo, a cor branca do cavalo, que representa uma certa pureza, a criança também tem pureza. Portanto, a criança olha sem medo, porque a criança não tem os medos que nós, enquanto adultos e adultas, desenvolvemos. Então, eu acho este pormenor sobre a carta da morte assim, tipo, o meu preferido. Depois passamos para a carta da temperança, que é uma carta que fala de equilíbrio. Eu costumo usar muito o termo ou o ditado: depois da tempestade vem a bonança. Então, a temperança, eu associo a bonança e automaticamente lembro-me: ah, ok, quando eu vejo este anjinho a segurar nos dois copos, nas duas copas, e eu consigo perceber: ah, ok, então existe aqui algo ligado a uma certa bonança. Então representa equilíbrio, moderação, propósito e é mostrada frequentemente com um anjo que está a misturar esta água, este líquido entre dois copos. E é uma carta que nos relembra da importância de encontrar a harmonia e o propósito nas nossas vidas. A temperança encoraja-nos a agir com paciência e integrar diferentes aspectos das nossas vidas para alcançar um estado de fluxo e eficiência. Portanto, quando esta carta aparece, vou-vos dizer já que normalmente, na minha experiência destes anos todos a trabalhar com tarot, é uma carta que diz assim: não é para já, calma, deixa que o processo alquímico das coisas aconteça, ok? Depois temos a carta do diabo, que é uma carta também muitas vezes muito mal interpretada. O diabo representa as correntes do materialismo, dos excessos e das obsessões. A figura do diabo é associada à indulgência e a vícios que podem escravizar. Tudo isto é um facto, ok? Desafia-nos a reconhecer as nossas dependências e a questionar as correntes que nos prendem. O que é que acontece com esta carta? O diabo é uma carta que traz uma semelhança enorme à carta dos enamorados. Se nós repararmos, e se voltarmos lá atrás, olhem só, olhem para esta carta e agora olhem para a carta do diabo. Eles só não estão aqui acorrentados e temos vários outros elementos diferentes, e em vez do diabinho, temos também, aliás, desculpem, do anjinho, temos outro anjinho que é Lucifer, não é? Que foi o anjo caído, o anjo ah, expulso do céu por Deus. E, enfim, teria de adentrar aqui um bocadinho mais, mas não temos tempo para isso. Então, aquilo que eu vos convido é, se quiserem aprofundar, aprofundem sobre aquilo que existe, por exemplo, na Bíblia sobre Lucifer e sobre a história, mas pesquisem, pesquisem bastante em várias fontes. Então, o que é que eu vos digo? O diabo é uma carta que é realmente associada às nossas obsessões, hum, aos nossos excessos enquanto seres humanos, porque nós, enquanto corpo material, nós muitas vezes tendemos a apegar-nos às coisas, então não há um fluxo ou uma fluidez tão grande em alguns momentos da nossa vida, seja por causa de uma relação, seja por causa de um trabalho com o qual nós possamos estar obstinadas, seja com o medo de perder alguma coisa à qual a gente se agarrou e que não quer deixar ir. Então o diabo ele está presente. Ele é quase como se fosse aqui uma representação do nosso lado, sombra. Então ele tem esta coisa, traz um desconforto, traz esta coisa do que é que será? O que é que ele representa? O que é que ele está aqui a trazer? Então, a figura do diabo, daí, é associada a estes vícios. No entanto, ele encoraja-nos a ver, a examinar que aspectos em que aspecto das nossas vidas é que nos estamos a limitar. E muitas vezes ele é uma carta que fala sobre autossabotagem, sobre controle, sobre como é que nós realmente estamos a viver esta energia de excesso na nossa vida. Excesso, mas também pode ser bem vivido. Não é uma energia que possa ser só associada a algo,
difícil, desafiante ou até mau. Não é. É uma carta que fala do nosso lado sombrio, desconfortável, mas que existe. Quem é que não tem um lado sombrio? Ninguém. E muitas vezes nós não conseguimos olhar para essa sombra. É difícil. A menos que façamos o quê? Que possamos buscar uma certa liberdade através do autoconhecimento. E aí nós vamos perceber: já percebi onde é que mora este diabinho aqui dentro de mim. Já percebi o que é que há aqui que muitas vezes é excessivo, é visto como mau e não tem de ser. Mas pode ter que ser liberado. Então, é isso. Passamos para a carta da Torre, que é uma das cartas mais temidas no tarot. E eu vou-vos dizer assim, resumidamente: esta carta fala sobre uma coisa muito simples, que é desconstrução. Quando vem a carta da Torre, a pergunta que eu quero que vocês fixem logo é: o que é que eu preciso de desconstruir? Qual é a coisa que necessita de ruir? Porque se eu construo uma casa cujas bases, construo a casa de base, qualquer casa, qualquer edifício, e a base desta casa não é sólida, o que é que vai acontecer? Se houver algum tremor de terra ou algum tipo de coisa, algum tipo de desastre, algum tipo de catástrofe, algum tipo de evento externo, que é disto que a carta de Torre fala, estão a ver este raio, é um evento externo de não controle. Se há um evento externo sobre o qual eu não tenho controle, nós não temos controle nenhum, nós não temos controle sobre a mãe natureza, não temos. E somos vulneráveis. Nós pensamos que não, mas somos. Então o que é que traz esta carta da Torre? Traz esta coisa de como é que eu posso e o que é que eu necessito de desconstruir para poder eventualmente reconstruir, ok? Então, muitas vezes fala de caos, sim senhor, fala de revelações abruptas, mas o principal que ela nos traz, sob um olhar mais aprofundado e de maior autoconhecimento, é desconstrução. Carta da Estrela, estamos quase a chegar ao fim. É uma carta que é realmente a luz após a escuridão. É uma carta que fala de uma energia incrível, de como nós muitas vezes somos guiados. Perdão. Fala sobre, de uma certa forma, ancestralidade, porque todas estas estrelinhas no céu podem ser representativas dos nossos ancestrais. Esta, pelo menos, é uma das minhas visões quando olho para esta carta e quando esta carta sai numa leitura. E ela é simbolizada por uma mulher que está nua a fazer o quê? Ela está a auxiliar o trabalho da própria natureza. Ela está a fazer parte da natureza. Então, se aqui tínhamos pessoas, seres que estão a sofrer as consequências de não controlar a natureza, aqui estamos em auxílio da natureza e dos ciclos e do que existe. Então, é uma carta que fala de esperança, de inspiração e que sugere que a calma e que a clareza estão à nossa frente. Ela encoraja-nos a manter a fé e a seguir a nossa intuição, mas também a fazer a nossa parte, não é? Então é uma carta associada à energia aquariana, ainda por cima, e Aquário fala de comunidade, fala de nos perguntar como é que nós podemos contribuir para o todo, qual é a nossa parte no todo. E depois temos a carta da Lua, que é uma carta que fala de ilusão, medos internos, destruição da realidade. Tem uma paisagem noturna, frequentemente com um lobo e um cão que uivam. E tem aqui o quê? Muito giro, não é? Duas torres. Podem mostrar uma certa ponte invisível entre o consciente e o inconsciente. Quando nós sonhamos, e esta carta fala de facto de sonhos, ela fala destes sonhos enquanto sonhos que podem ser
também reveladores ou que podem mostrar pelo menos alguma coisa de medos internos e a tal distorção da realidade, não é? Então é assim uma imagem e uma carta que às vezes traz uma energia um bocadinho turva, mas que fala e que nos desafia a enfrentar o nosso subconsciente. Ela ensina-nos que nem tudo parece aquilo que é e que devemos enfrentar os nossos medos para ver com maior clareza. O Sol. O Sol é uma carta que deixem-me que vos diga, é uma carta de vitalidade, de amor próprio, é um grande sim. O Sol, eu não gosto de dizer e falar em respostas fechadas, mas o Sol é um grande sim, porque ele aparece. Fala de vitalidade, fala de sucesso, felicidade, encoraja-nos a aproveitar a vida, encoraja-nos a honrar quem? A nossa criança interior e os seus sonhos. Reparem que a carta tem toda uma série de energia, tem uma energia incrível. Esta carta irradia vida. Mas há uma coisa que não está aqui neste texto e que eu vos vou contar. Quando o sol aparece, caríssimos e caríssimas, ele ilumina tudo. Ou seja, ao contrário da carta da lua ou do diabo, aqui não há espaço para sombras. Então, o que é que acontece? Tudo o que está escondido é iluminado. Há um lado desafiante na carta do Sol. Embora seja esta energia tão rica e tão incrível, também pode ser desafiante de alguma maneira. E então a carta do Sol pode-te perguntar assim: estás pronta para olhar para as coisas como elas são? Para ver como elas são? Estás pronta para receber aquilo que mereces? Estás pronta para tamanha alegria, prosperidade, amor? Estás mesmo pronta para isso? É porque vem aí, está aí. E finalmente temos a carta do julgamento, que é uma carta que convida a uma certa reflexão devido à energia de um renascimento interno ou de um awakening, de um chamado interior. Esta carta mostra muitas vezes um anjo que toca uma trombeta e que representa a chamada para avaliarmos as nossas vidas e as nossas ações. O julgamento encoraja-nos a ouvir o nosso chamado interior e a fazer mudanças significativas que estão alinhadas com o nosso propósito maior. Quando esta carta surge num jogo de tarô, numa leitura de tarô, muitas vezes é uma carta que diz assim: agora é a altura de decisão. É agora. Não há volta a dar. Agora há uma decisão, porque há uma mudança que já está a ser efetivada, já está a acontecer, já vai acontecer, ok? E finalmente temos a última carta, uma das minhas preferidas, que é a carta do mundo. O mundo é a completude. O mundo é a realização, a conclusão, um fecho de ciclo. É um ciclo completo que termina. E é representada muitas vezes por uma figura dançante que está no ar e que representa o sucesso e a conquista de um grande objetivo. O mundo encoraja-nos a celebrar os nossos feitos e a reconhecer o encerramento de um capítulo importante. Num curso de tarot, inspira os alunos a apreciarem os momentos de conclusão e a olharem para a frente, prontos para começar uma nova jornada com sabedoria e gratidão acumulada. Parabéns! Se estiveste até aqui e se desfrutaste até aqui, para um bocadinho, serve-te um copinho de água, serve-te um sumo ou um chá ou o que tu quiseres saborear, come qualquer coisa, faz uma pausa antes de nós continuarmos e sente mesmo uma pequena pausa. Para sentir, para apreciar, para desfrutar daquilo que fores comer, tenta fazê-lo com a maior consciência possível. E pensa para ti: eu cheguei até ao fim. Eu cheguei até ao fim deste workshop, desta mini introdução ao tarot. E estou aqui. E agora vou desfrutar
do que falta ver, mas eu já completei os arcanos maiores. Se puderes, parabeniza-te. Tu tiraste um tempo para estar aqui, tiraste um tempo para ti, porque tudo isto que está aqui é para ti. É um investimento, mesmo que seja gratuito, é um investimento no teu autoconhecimento. E não é gratuito na realidade, porque tu despendeste o teu tempo para estar aí. Portanto, quero-te agradecer desde já e podemos voltar então daqui a nada. Bem-vindos de volta! Então, se já fizeram a vossa pausa, estamos prontas e prontos para ir aos arcanos menores. E aqui vamos começar. Como eu falei no início, vamos começar com o naipe de paus. O que é que eu quero que vocês fixem? Vocês vão agora pegar num caderninho e apontar uma coisa que vai ser uma espécie de cábula mágica e que vai ser incrível para vocês fixarem de uma vez por todas qual é a energia de cada arcano menor de uma forma incrível, ok? Esta fórmula que eu aprendi há uns anos atrás é uma fórmula da qual eu nunca mais me esqueci. Aprendi com uma astróloga e taróloga que se chama Natalia Benson. Podem pesquisá-la no Instagram, o trabalho dela é incrível. E ela é assim, tipo, uma deusa máxima da astrologia e do tarot também. E eu comprei há algum tempo atrás o workshop dela. Nesse workshop eu aprendi que havia uma fórmula incrível que eu pensei, meu Deus, como é que nunca ninguém pensou nisto? Se calhar, com certeza alguém já, mas eu não tinha pensado e agora trago-vos isto de forma ainda por cima gratuita. Quem não ama, eu adoro. E vamos a isso então. Antes de irmos a cada carta, rever cada carta, nós, aliás, não vamos fazer isso assim muito hoje, porque são 56 cartas, não é, meus queridos e queridas? É muita carta. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar rapidamente todas as cartinhas e vou dar exemplos, só que aquilo que vocês vão fazer, como eu já disse, é caderno, papel, caneta, escrever. Eu tenho aqui o meu rascunho e vou começar pelos ases. Vamos só relembrar o que é que nós temos aqui? Paus, que tem a ver com fogo, e podem escrever criatividade. Não é o as, é o naipe, tá? Paus. Criatividade, paixão, fogo, início, fuel. Eu estou automaticamente a pensar aqui no, no meu quadro que é total energia de fogo. E podem escrever também, se quiserem, que o naipe de paus é associado àquilo que nos dá a drive, o motor de ação para fazer as coisas, ok? Portanto, esta energia está muito associada à ação. Ouros, dinheiro, corpo físico, material, trabalho, materialização, parte prática, ação prática. Copas. Ah, e depois aqui é terra, né? Esqueci-me de dizer. Copas. Emoção. Águas internas. Fluidez. Feminino. Amor. E tudo o que tem a ver com as nossas emoções. E inteligência emocional também. E finalmente, espadas. Energia de ar. Lembrem-se da esgrima. E tem a ver com mentalidade, com a parte mental, com processos mentais, com pensamentos, ideias, criatividade ligada ou relacionada com o naipe de espadas, barra com a energia do ar.
Ok, vamos lá voltar então. Agora vamos fazer de outra forma, que é a seguinte. Age, início, dualidade. Desculpem, disparado, já estava no 2. Início. O AS é a potência máxima desta energia que nós acabamos de ver. Então, o que é que acontece? Tem o AS de paus, é a potência máxima do quê? É um início, pode ser um início de um capítulo ou de um momento em que eu esteja cheia de tesão, cheia de vontade de criar, cheia de ideias, de criatividade, de ação, aquela coisa do fogo aqui interno que está cá em cima, está, bora, está entusiasmado, está, bora, só vamos, não sei muito bem, mas vamos fazer porque a minha vontade está on fire. Também fala de líbido. Ok? Temos então o As de Paus. As de Ouros, novos empreendimentos, novas estruturas, novo plano prático, novo plano de negócios. Ok? É o As de Ouros. O As de Copas pode ser um novo amor, pode ser uma nova fase no amor. Este amor não tem que ser dual, pode ser o meu amor próprio. Pode ser o meu amor próprio. Olha só que incrível. As de Copas. E reparem que ele está a transbordar. E as espadas, novas ideias, clareza mental assim gigante. Portanto, já vimos os ases. Agora passamos ao quê? Ao 2. O 2 representa, número 2 em todos os naipes, tem a ver com dualidade. Dois caminhos, abertura de caminhos, abertura, há aqui um portal, um portão. A dualidade aqui tem a ver com o plano físico, ou seja, eu estou aqui a ser malabarista entre duas coisas materiais, podem ser dois trabalhos, podem ser dois investimentos, podem ser duas formas de ganhar dinheiro. E aqui, no caso, copas é a única em que aqui não temos dualidade, mas sim união, ok? Depois temos o 2 de espadas, que é também uma certa dualidade interna do tipo não quero ver, não quero olhar, ok? 3. O 3 vai ter a ver com grupo, projeto, aqui no naipe de ouros, aqui no naipe de copas e... Ai, estou com uma carta a mais aqui, esperem lá. Oh, então já estava a pegar no 4 de ouros, está aqui desejoso de sair. Não, não. Então, o 3 é representativo desta energia de ou grupo ou projeto. Aqui pode ser expansão de coisas que estão à minha frente para eu explorar. Mais coisas, mais países, mais viagens, mais caminhos. Aqui, grupo, necessariamente. Basta olhar para a carta. O que é que está a acontecer aqui? O que é que este grupo está aqui a co-criar junto? 3 de copas, celebração em grupo. 3 de espadas, um terceiro. Pensem aqui, é a única carta que realmente o 3 de espadas é confuso e é único. Vamos pensar na esgrima outra vez. 3 pessoas à porrada, salvo seja, hum, na sua batalha de esgrima ou na sua batalha com espadas. O que é que vai dar? Vai dar asneira. Vai dar muita asneira, ok? Então, este 3 de espadas é uma energia em que o 3 não é necessariamente bem vivido ou que pode ser representativo de uma certa desilusão, porque alguma coisa que poderia correr bem não correu assim muito bem. Então ele é representativo disso e outras coisas também. Mas adiante, o 4 vai-nos falar de quê? Estagnação, paragem ou questionamento. Então aqui temos, pode ser estagnação, como pode ser paragem, um fluxo monetário a parar, ou uma paragem emocional do tipo, não sei muito bem se quero aceitar isto ou não. E aqui, lá estou eu, sempre a tirar uma carta a mais. E aqui, ah, aqui é uma paragem de meditação.
A nossa cabeça precisa de descansar. No caso do 4 de paus, como estamos a falar de uma energia que é paus e que é uma energia de paixão, aqui é como se fosse uma celebração calma, uma energia de casa, uma energia calminha de celebração, tipo bem tranquila, bem de boa, ok? E temos o 5. Os 5 são atritos, consequências, questionamentos, conflitos, questionamento. O que é que ele faz? Está a ir embora, tomou uma decisão, espadas. Está a ver se a decisão foi certa ou não. Aqui o ouro está do lado de lá, estas duas figuras estão assim um bocadinho empobrecidas. Aqui também traz um certo questionamento. Há duas copas em pé, mas três caídas. Observar a figura presente e o que é que eles estão a fazer. O Rider-Waite é um trabalho, desculpem, um tarô, um baralho incrível para nós olharmos para o que é que está aqui. E para com isto conseguirmos contar a história do que está à volta. Temos um 6, exato, 6, número 6, paus, conquista, reconhecimento, o 6 de ouros, necessidade de perceber para onde é que vai o quê, o 6 de. Não, asneira. O 6 de copas, aqui algo está a ser remendado ou reestruturado, e o 6 de espadas. A palavra-chave do 6 é reestruturação, ok? Reestruturação é a palavra do 6. E depois temos o 7. O 7 é estratégia. Estratégia de luta, de tirar os obstáculos da frente, estratégia de olhar para aquilo que já alcancei, estratégia de também observar de que forma é que eu posso escolher de entre tantas copas, e também aqui temos um movimento de observar, só que desta vez é um observar para trás, carregando várias espadas, e portanto esta estratégia aqui do 7 de espadas é um bocadinho mais sneaky, como se pode ver pela cartinha, ok? Então esta é a energia destes arcanos número 7. Depois vamos para o 8. O 8 é a energia duplicada daquele naipe. Ou seja, aqui é uma rapidez, um movimento e uma ação muito grandes. Aqui temos o dobro do trabalho. Aqui temos as copas em que percebemos que temos aqui tudo isto, mas vamos em direção a algo que ainda pode ser melhor para nós a nível emocional. E aqui temos a força das espadas, do pensamento a mais, da preocupação. Então, o 8 vai potencialmente duplicar a força do naipe, ok? E depois temos o 9, que é um quase final, é uma quase finalização de cada naipe e destas energias. Então, o 9 tem a ver com um ponto limite. Aqui estamos no limite de algo. Pensem no peso também de cada naipe, ok? Estes paus são grandes e pesados. Então ele está aqui assim numa certa resistência, poderá estar cansado. No caso dos ouros, é uma maravilha, esta é uma energia muito parecida à Imperatriz. No caso das copas, também é uma maravilha. Olha, tanta copa, tanta coisa boa. E aqui nas espadas é um bocadinho pesado. É uma energia de cansaço mental, tristeza, enfim, uma confusão mental que está a ser demasiado, tá? Depois temos, por fim, conclusão, partida para o novo, partida para o as, e vai potenciar o as, que é o que vem novamente a seguir. Lembrem-se que isto é tudo sobre ciclos, e vai ser uma energia de finalização de cada naipe. Então vocês olham para aqui e dizem: então quer dizer que os paus são maus e espadas também, e os bons são ouros e copas. Não. Este é representativo de uma conclusão de paragem de sofrimento. É o ponto limite. Então, aqui é uma conclusão de
cheguei aqui ao expoente máximo daquilo que para mim possa ser felicidade. Aqui é uma abundância enorme, que chega também ao seu ponto máximo de está tudo com uma enorme prosperidade. E aqui há um ponto de saturação, também um bocadinho ligado a um grande esforço, porque demasiada ação também traz um certo cansaço, certo? Portanto, agora vamos ver a energia da corte. Então temos os valetes, temos os cavaleiros, temos as rainhas e temos os reis. Então o que é que acontece? O valete de cada naipe vai ser representativo da energia de cada naipe. Então, o valete é o quê? Pode ser representativo de uma pessoa ou de nós próprias, num momento iniciático, num momento mais jovem, num momento em que as coisas, dependendo também da posição do tarot, é um momento em que nós realmente talvez possamos sentir que é tudo muito inicial ainda, que a coisa não tem assim, digamos, um fim seguro, é tudo novo, então ainda está no campo de algo que precisa de ser amadurecido. E isto depois vai sendo refletido em todas as cartas, em todos os naipes. Temos depois o cavaleiro, que já é uma ideia um bocadinho mais fixa, já vem com uma energia um bocadinho mais, eu já sei mais ou menos para onde é que vou, mas todos os cavaleiros vivem isso de uma forma um bocadinho diferente. Por exemplo, o cavaleiro de espadas vai com uma energia com muita força, muito foco e muita fé, não é? Ele vai, vê-se que vai a correr, vai rápido, porque, mais uma vez, vamos pensar no quê? Elemento qual é? O ar. E o ar é o quê? O ar é rápido, o ar existe, o ar é super rápido. Então aqui o que é que acontece? Todos os outros têm um passo um bocadinho mais lento, nomeadamente o de água e o de ah, água, o de copas e o de ouros, e aqui o cavaleiro de paus também tem uma onda um bocadinho mais rápida. E aqui a ideia, ou o que quer que seja que eles possam estar a representar, quer seja sobre uma ideia, quer seja sobre um tema, quer seja sobre nós, já tem um amadurecimento diferente. Na rainha temos o potencial do feminino em cada naipe. É incrível porque todas as rainhas são diferentes umas das outras e trazem partes de nós ao de cima muito diferentes. A rainha de paus vai falar de uma energia muito criativa, mas muito do fogo. É a diretora criativa aqui do tarot. Depois temos a rainha de ouros, que é alguém que nutre, olha, cuida daquilo que plantou. Depois temos também desculpem, já lá estou eu no rei. Rei, não, está aqui. A rainha de copas, que é uma energia que nutre muito emocionalmente aquilo que está ali. E ela olha bem pelas suas emoções. E temos a rainha de espadas, que é um bocadinho mais decidida, ela tem a energia do ar e a energia mental muito forte, então ela é super analítica e super decisiva e incisiva também. E finalmente temos os reis, que são um momento mais amadurecido, representam um momento mais amadurecido, mas na sua energia masculina de cada naipe, sendo que são representados por uma pessoa. Então temos o rei de paus, o rei de ouros, o rei de copas e o rei de espadas, sendo que este é o diretor criativo, como a sua esposa, a rainha de paus, e traz uma energia de grande criatividade, mas que é usada a partir de um lugar muito maduro. Temos o rei de ouros, que é o investidor nato, ou aliás, nato não, mas que aprendeu a ser investidor, aprendeu a ser empreendedor, aprendeu a dar conta da matéria. Temos o rei de copas, que é um verdadeiro alquimista das emoções e que é de uma maturidade e inteligência emocional enormes. E temos o rei de espadas, que não toma nenhuma decisão de forma rápida. Ele está sentado num trono e por muito que a sua cabeça seja extremamente rápida, ele não toma nenhuma decisão
à pressa. Estamos quase a concluir, quase a concluir. E vamos só fazer uma outra coisa, que é, para finalizar, vamos compartilhar aqui umas pequenas tiragens, spreads de tarot. Temos aqui spread clássico de análise, podemos fazer 3. Eu gosto muito de pôr a primeira carta no meio. Uma, aqui, 2, 3, ok? Presente, passado, futuro. Causa, natureza, solução. Ação, situação, resultado. Mas vocês podem se sentirem, não há aqui necessariamente uma regra mega, tá? Podem se sentirem por carta número 1, número 2, número 3. Então, este é um spread bastante básico. E depois nós temos a cruz celta, que é também um dos clássicos spreads de tarot e que aqui têm, em que é excelente esta tiragem para nós analisarmos determinada situação do momento. Então temos, e até não só uma situação em específico, mas de forma geral, várias coisas que possam estar a acontecer no momento presente na nossa vida. Então temos o momento presente, depois aqui ficará no número 2 o obstáculo, alguma coisa que nos possa estar a trazer alguma dificuldade. O 3 fatores externos, o que é que nos está a influenciar, que possa ser um fator externo. O 4 motivação inconsciente. Depois aqui as posições mudam um bocadinho, ok? Então eu gosto de fazer desta forma em que o 4 é colocado aqui onde está ali a carta do Sol e não onde está aqui à frente, tá? Porque, enfim, sigam só o que diz de cada um, mas eu pessoalmente gosto mais deste tipo, desta parte aqui desta cruz, assim com a carta número 1 e a do número 2 por cima, a formar uma cruz também. Então, sendo que os fatores externos aqui estão cá em baixo, está a ser representado pelo louco, hum, e depois aqui o 4 será a tal motivação inconsciente. Mas pode ser também ligado um bocadinho ao passado, este 4, ok? Depois o 6 vai ser o futuro, ou futuro imediato, e aqui 7, 8 e 9 e 10 atitude do consulente, visão das pessoas próximas, esperanças e temores, portanto, medos e desejos, por exemplo, e o 10 será o desfecho da situação. Estes são dois spreads que eu costumo usar várias vezes. Terminamos. Chegamos ao fim deste workshop de introdução ao tarot, bastante completo, que pode ser um guia muito interessante para que tu possas, se tu quiseres, dar conta de começar a estudar tarot por ti. E neste estudo, pode ser que tu queiras praticar com outras pessoas, pode ser que tu queiras praticar contigo própria. Não te deixes sentir frustrada ou frustrado se sentires que não estás a perceber nada de início, ok? Não façam isso, porque é perfeitamente normal. Contemplem a carta, vejam o que é que ela vos está a transmitir, sintam-na e vão percebendo de que forma é que ela está a dizer-vos e a contar-vos uma história, ok? Esse é um dos princípios que eu tento ter no meu tarot sempre que faço algum tipo de tiragem. Por último, só mesmo último, a forma como o meu baralho é simples. Eu pego em todo o tarot e vou devagarinho fazendo isto, soltando desta forma. Aqui eu solto um bocadinho e fica ali, e ali, e ali. Até que com o hábito e a prática nós vamos misturando todo o tarot. E elas podem saltar, como podem saltar de outra forma, ou simplesmente nós podemos cortar o tarot uma vez com a mão esquerda, preferencialmente, que é a mão das emoções do coração, e vamos espalhando o tarot, podemos espalhá-lo, e eu aqui vou escolher com a minha intuição uma carta que eu queira tirar, ok? E aí vamos descobrir mais coisas sobre o tarot. Foi um prazer estar aqui convosco hoje. Obrigada.
espero por vocês e fiquem atentos ao lançamento dos próximos cursos de tarot que eu vou ter. Um beijinho e até já!